Irmãos, bom dia, paz. Vamos começar então a nossa aula. Queridos, vocês se lembram quem estava aqui na sala semana passada, que nós falamos sobre o cerco a Jerusalém, né? E na verdade o nosso texto base lá foi Isaías 49, versículo 16, que diz assim: Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Então, esse foi o texto básico. Nós falamos de muros, né? Nós falamos que houve um cerco a Jerusalém. Esse cerco era para enfraquecer as pessoas, né? Para torná-las vulneráveis. Vimos também que Nabucodonosor, com seu exército, procurou as partes frágeis dos muros, procurou as brechas e ali poder bater o ariete, até que eles conseguissem entrar, né? Vimos que esse cerco de vários meses, que durou ali também, tornou o povo o quê? Tornou o povo vulnerável. Então as pessoas começaram o quê? A ficar com problemas econômicos, sociais, políticos, emocionais, começaram a adoecer, começaram a se entristecer. Elas entraram então numa crise que era em todos os níveis humanos, e aí o inimigo se aproveitou disso e entrou. Isso nós vimos em detalhes na semana passada. Nós vamos continuar daí, então. Nosso texto base de hoje é 1 Pedro 5:8. Tá? Então, nosso texto base de hoje é 1 Pedro 5:8. Vamos fazer uma oração antes de nós começarmos, então, queridos? Vamos lá? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Queremos agora, Senhor, nessa manhã, colocar diante de Ti, Senhor, do Teu altar as nossas vidas. Queremos pedir, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa, ó Deus, estar falando conosco, nos transformando, que o Senhor possa, ó Deus, trazer para a nossa vida um renovo nessa manhã, que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, estar fazendo a Sua vontade, ó Pai, que caia por terra toda intenção maligna contra nós, que todo desânimo, Senhor Jesus, caia por terra, que tudo aquilo, Senhor, que não pertence a Ti, ó Pai, que seja agora retirado do nosso meio. Senhor, perdoa os nossos pecados, limpa-nos, purifica-nos, torna-nos agora, Senhor, mais alvos do que a neve. E que o Senhor agora nos torne vasos, recipientes, ó Deus, do poder do Teu Santo Espírito sobre nós. Em nome e para a glória de Jesus oramos e Te agradecemos. Amém. Queridos, vamos lá. O cerco do inimigo, então, ele pode acontecer por dias, por meses, ou pode acontecer por anos, certo? Durante o cerco, queridos, a intenção do inimigo é procurar os pontos mais sensíveis e frágeis em nós para nos atacar. Então, você tem que pensar agora, na nossa vida, nós estamos protegidos por um muro. Esse muro, né, é a salvação do Senhor Jesus. Então, ele não pode retirar esse muro, o inimigo não pode destruir esse muro, porque o inimigo não pode tocar na nossa alma, né? Essa é a verdade. No nosso espírito, nós somos salvos e lavados no sangue do Cordeiro. Mas o inimigo, ele pode nos atacar por pequenas brechas. E é isso que nós vamos falar hoje. O texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, nós vamos começar por ele, tem outros textos para nós vermos, diz assim: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, presta atenção nisso aí, bramando como um leão, procurando alguém para devorar. Queridos, a gente tem que pensar o seguinte, vamos entender aqui, porque o versículo está comparando, o apóstolo Pedro aqui está fazendo uma comparação com o leão, certo? Com esse animal. Bom, o leão, meus queridos, é um estrategista, tá? Por natureza. Para começo de conversa, ele não anda sozinho, ele vive em alcateia. Nessa alcateia, você tem geralmente 1 ou 2 machos, que são os chefes da alcateia, digamos assim, né? E tem muitas fêmeas. Então, uma alcateia pode ter de 7 a 10 fêmeas. E essas fêmeas, elas possuem, normalmente, muitos filhotes. Então, o que acontece?
Normalmente, essas fêmeas, elas se socializam dentro da alcateia. São as fêmeas que normalmente, né, as fêmeas das leoas, que normalmente vão caçar. Os machos podem até ser que fazem isso, mas normalmente não são eles. O que acontece é que elas fazem isso de forma eficiente, elas se unem, elas se socializam. Nós poderíamos até dizer, né, queridos, de uma forma assim, bem humana, que as fêmeas, elas entram em comunhão, certo? Para quê? Para pegar a presa, certo? Para atacar. Então, o que elas fazem? Primeiro, elas reconhecem o terreno. Primeira coisa. Então, elas vão ver ali, normalmente, quando o terreno está o quê? Quando o terreno está aberto. Ou seja, você não tem obstáculos. É aonde elas vão montar o cerco. Então, elas vão o quê? Elas vão normalmente atrás de lugares onde elas sabem que as presas, os animais, né, que elas vão caçar, estão ali para comer e para beber água. Esse cerco que elas fazem em volta dessas presas, queridos, demora às vezes dias, tá? Então, elas ficam ali em volta, paradas, observando. Elas ficam só de olho, esperando o momento certo. Qual seria esse momento certo, então, em que elas estão rondando ali? Normalmente, elas ficam longe das presas. As presas não conseguem ver, tá? A maioria delas. Quando o terreno estiver, então, aberto, quando tem falta de água, a escassez de água e de comida vai enfraquecer as presas. Não todas elas, tá? Mas, por exemplo, se você tem um bando de animais ali, vamos pegar um exemplo aí, zebras, que elas gostam de pegar, né? Se você tem aí um bando de zebras, as que estão mais fragilizadas, as que estão mais doentes, tá? As que estão enfraquecidas, debilitadas, são as que ficam mais para o canto. Então, elas ficam fora do bando, elas ficam longe da liderança. Olha que interessante, dos líderes, né? E, normalmente, o que acontece? Na escassez de água, quando elas acham uma pocinha de água para beber, esses animais, essas presas, elas têm que enfiar muito a cabeça lá dentro da poça d'água para poder beber essa água. Quando elas estão lá entretidas com a cabeça baixa dentro da poça d'água, elas estão normalmente fragilizadas. E as mais sedentas, as mais doentes, as mais fracas, elas não vigiam, tá? Porque, normalmente, as presas que estão mais espertas, as que estão vigilantes, elas vão lá, bebem água, comem, mas elas ficam o tempo todo vigiando. E é nessa hora, então, que os leões, que já estão fazendo cerco ali, observam essas presas que estão mais fragilizadas e eles vão lá e dão um bote. E, geralmente, né, acontece o quê? É 100% de sucesso, para que essas leoas peguem esses animais e ataquem. Então, vocês prestaram atenção em tudo que eu falei, né? Por isso que Pedro vai dizer o quê? Sede sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, nosso inimigo, os demônios, que é o nosso adversário, eles estão em derredor, tá? Na espreita, procurando alguém, uma brecha, um momento exato para eles o quê? Atacarem, tá? A palavra sóbrio aí, queridos, significa não estar embriagado. Literalmente não estar embriagado. Tem um outro texto que nós vamos ver a respeito disso, onde o apóstolo Paulo diz que nós precisamos nos encher do Espírito Santo e não nos embriagar com vinho. Então você pensa nesse texto agora e faz um link com esse aqui. Estar sóbrio é estar livre de influências que possam o quê? Perturbar a nossa mente. Estar sóbrio é estar livre de influências que possam perturbar a nossa mente. É estar livre das toxinas do pecado. Estar livre das toxinas do pecado. É ter um julgamento claro das coisas. Isso é ser sóbrio, tá? É ter discernimento. É conseguir enxergar aonde os outros não estão enxergando. Isso é ser sóbrio, tá? E também tem mais um detalhe aqui. Tudo isso eu estou pegando na língua grega, tá, queridos? O significado, que é nefó. Ter domínio próprio.
Guarda bem essa palavra. Ser sóbrio também é ter domínio próprio. Nós vamos falar disso lá na frente, um pouquinho sobre isso. Mas o texto também está dizendo que nós temos que ser sóbrios e vigilante. Vigilante aí é manter-se o quê? Manter-se observando atentamente tudo ao seu redor. Isso é ser vigilante. É ficar em posição de alerta. É não estar distraído. Lembra que eu falei que aqueles animais ficam distraídos quando estão bebendo aquela pocinha de água? Os mais fragilizados? Pois é. Então, ser vigilante é não estar distraído. É manter-se acordado na sua alma, no seu espírito. É observar atentamente, queridos, mas no sentido aqui dos olhos da fé. Observar aquilo que o Espírito Santo está nos revelando, nos mostrando. Então, isso é ser vigilante, né? Há um texto aqui, queridos, muito interessante, que também tem a ver com o que nós estamos falando, que está em Provérbios 25, capítulo 25, versículo 28, que diz assim: como a cidade derribada, que não tem muros, olha lá, cidade derribada significa cidade que os muros foram derrubados, certo? Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem controle do seu espírito. Gente, isso aí, ó, é o homem que não tem controle do seu espírito. Na língua original, é o homem que não é sóbrio, que não está vigilante, que não tem domínio próprio, que não tem discernimento, que não está o quê? Observando atentamente tudo. Então, como cidade derribada que não tem muros, é uma comparação aí que o autor está fazendo de Provérbios, né? Assim é o homem que não tem controle, domínio próprio da sua alma, do seu espírito. Então, queridos, a gente tem que pensar agora no seguinte: falta então de controle, tá? Falta de vigilância, falta de sobriedade, que é a mesma coisa que falta de controle do espírito, é tudo igual. Falta de domínio próprio nos enfraquece e nos deixa o quê? Vulneráveis ao ataque do inimigo. Nós temos que ter controle das nossas emoções, pensamentos e vontades. Isso significa, queridos, que não é que nós não vamos ter pensamentos errados, emoções erradas, vontades erradas, nós somos pecadores. Nós vamos continuar pecando. Mas ter o domínio próprio significa que isso não nos escraviza. Estas coisas que nos enfraquecem, que nós vamos falar já já, não podem nos escravizar, não podem ter domínio da nossa alma, do nosso espírito. Isso nos deixa o quê? Nos deixa totalmente amarrados, aprisionados, para que Satanás trabalhe na nossa mente. E aí isso nos escraviza. Quais são as áreas vulneráveis da nossa vida que precisam da atuação de Deus, do Espírito Santo, para nos dar o domínio próprio? Eu vou citar uma lista aqui, que talvez eu perca alguma coisa que você pode estar se lembrando e eu não. Se você quiser escrever ou falar, pode falar, tá? Pode pedir a palavra. Gente, as fraquezas, elas nos entorpecem, nos deixam entorpecidos. Então, a droga entorpece, né? A bebida entorpece. Estar em estado de entorpecimento é quando nós não conseguimos mais raciocinar, mais tomar decisões, né? É quando não há mais clareza para nós fazermos alguma coisa. Segundo a psicologia, eu achei isso também muito interessante, né? As fraquezas do ser humano, isso não é biblicamente não, é a psicologia. As fraquezas do ser humano são pontos desprotegidos, olha só, pontos desprotegidos do nosso caráter, que se tornam espaços através dos quais contratempos são estabelecidos. Gente, muito interessante isso, porque a psicologia está dizendo o quê? Que as fraquezas são brechas, ou seja, se tornam espaços, são vulnerabilidades.
Então, são lugares onde realmente os contratempos aí, nós podemos dizer que os contratempos são o quê? São os inimigos, eles se estabelecem ali, nesses pontos. Então, isso é a definição da psicologia. Agora, vamos lá. O que pode ser, então, fraquezas? Vou citar algumas coisas, tá? Mágoa. Eu não posso agora, queridos, descrever cada um deles, senão nós ficaríamos aqui o ano todo para descrição disso, né? Então, eu vou citar apenas mágoas, que a gente acumula no nosso coração, na nossa alma, ou seja, a gente não perdoa e a gente se magoa e aquilo vai crescendo, se torna uma raiz de amargura. Culpa. Irmãos, a culpa é uma coisa extremamente satânica, porque quando nós confessamos o nosso pecado, a culpa, na verdade, não deve vir. Se vem sentimento de culpa, é porque humanamente nós não nos perdoamos e porque Satanás está justamente botando o dedo ali onde ele não tem condição de fazer, onde ele não pode, tá? Então, culpa. A culpa pode ser também por pecados não confessados, certo? Incredulidade, ou seja, né, a falta de fé, quando nós perdemos a confiança em Deus. Satanás, ele procura essa brecha, viu, queridos? Essa brecha, ela é muito útil para ele. Por quê? Porque quando nós perdemos a confiança em Deus, nós paramos de buscar a Deus, certo? Estabelece uma quebra na nossa comunhão com o Senhor. Então, isso é uma brecha que precisa ser fechada. Incredulidade, falta de fé. Maledicência, né? O falar mal dos outros. Autocomiseração. Autocomiseração é aquilo quando a gente tem pena de nós mesmos, né? Tadinho de mim, eu não mereço isso, isso é muito injusto, eu não merecia, isso é autocomiseração. Baixa autoestima, raiva, mentira, quando nós vivemos numa mentira, né? Ou quando nós acreditamos em mentiras. Orgulho, tá? Orgulho que está ligado aí à autossuficiência, então o orgulho do ser humano também é uma brecha. Incapacidade de perdoar. Qualquer brecha ligada à área sexual. E o que está ligado à área sexual, muitas vezes está na mente da pessoa, tá? Então, a mente da pessoa pode estar aprisionado a alguma coisa da área sexual, ok? Uma outra brecha, que essa realmente existe aos montes, é dinheiro. Tudo que está relacionado a dinheiro. Tudo que diz respeito a dinheiro, tá? A bens materiais. Os bens materiais também estão ligados a isso. Dinheiro e bens materiais. Indignação pode ser uma brecha. Então, é um estado de indignação que a gente não consegue sair daquilo o tempo todo. Impulsividade, né? Então, isso é aquela qualidade da pessoa dela reagir sem pensar, falar sem pensar. Impulsividade. Medo. O medo, querido, nos paralisa. O medo é uma fragilidade, sim. Então, muitas vezes o medo escraviza de tal maneira que a gente não consegue sair do lugar. Pelo medo, e medo de coisas que nem estão acontecendo, né? Dúvidas. Então, a gente começa a duvidar daquilo que Deus falou pra gente. A gente começa a duvidar das promessas do Senhor para nós. Dúvida. Uma pequena dúvida já é uma brecha. Ansiedade, falamos bastante de ansiedade nas aulas anteriores, né? Murmuração. Muitas vezes a gente reclama demais, né? E nós temos um coração pouco grato, isso é uma brecha. Sermos muito críticos, então tudo a gente enxerga com olhos críticos, a gente não concorda. Então isso também pode ser uma brecha. Perfeccionismo, queridos, nunca tá bom, né? O perfeccionista, ele tem uma fragilidade. Perfeccionismo não é qualidade, tá? É fragilidade. Nada tá bom, tem que ser sempre melhorar. Não que nós não devamos, nós temos que melhorar, né? Tudo que a gente faz tem que ser o quê? Da melhor qualidade. Mas o perfeccionista nunca alcança isso. Nunca tá bom o que ele faz e nunca tá bom o que o outro faz. Então isso é uma brecha. Procrastinação. Eu deixo para amanhã eu faço. Aí chega amanhã, você fala, não, amanhã eu faço. E não faz nunca. Covardia, a covardia está ligada ao medo, que paralisa, né? Então, uma atitude que nós temos que ter e nós não temos, somos covardes diante daquilo. Desânimo, o desânimo também é uma brecha que nos paralisa.
Tem muitas outras, queridos, que vocês devem estar lembrando aí, e eu não. Eu quero dizer o seguinte: todos nós temos fragilidades. Não existe nenhum ser humano que não tenha algum tipo de fragilidade dessa lista ou de outras que eu não citei. Tá? Por quê? Porque a fraqueza humana está ligada ao pecado, certo? Nós estamos o quê? Presos num corpo de pecado. Então, o pecado gera fraquezas, sim. Até os homens que você e eu podemos considerar os extraordinários homens de fé que estão citados na Bíblia, tinham fraquezas e fragilidades. Todos eles, se você observar, né? Então, por exemplo, se você observar a vida de Elias, que foi um homem extraordinário nas mãos do Senhor, né? Ele não se deixava dominar por nada. Ele era um homem que realmente dizia a verdade, ele entregava a palavra de Deus. Este homem, em determinado momento, se fragilizou o quê? No medo, tá? E nas suas tristezas, ao ponto de ele entrar numa caverna e pedir para morrer. Ele queria morrer ali. Então, isso foi uma fragilidade de Elias, né? Outra fragilidade que nós podemos ver claramente é na vida de Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele pede para que Deus, o quê? Retire aquela fraqueza dele, que é o espinho na carne, né? Então, aquela fragilidade não foi retirada. Mas o que ele diz para nós é o seguinte: quando sou fraco, então eu sou forte, porque o poder de Cristo se manifestava ali. Então, nas nossas fragilidades, queridos, muitas vezes elas não vão, Deus não vai retirar de nós, mas ele vai exercer poder. O poder de Deus vai ser atuante ali, tá? O encher do Espírito Santo vai ser atuante ali. Então, esta fragilidade, ela se torna o quê? Ela se torna poder nas mãos de Deus. Então, o medo, muitas vezes que nós temos como fragilidade, o Espírito Santo vai o quê? Vai tornar em coragem, tá? Mesmo com medo, nós nos tornamos o quê? Pessoas corajosas, no poder do Espírito Santo, para agir conforme Deus quer. Então, as fragilidades, queridos, elas têm que ser entregues nas mãos do Senhor. Já estou me adiantando aqui em relação ao que eu vou falar hoje, né? Quando essas brechas estão abertas, queridos, nós estamos suscetíveis ao ataque de Satanás. O que Satanás vem fazer? Ele vem para matar, roubar e destruir. Isso é o que Satanás quer. Matar, roubar e destruir. Nós temos um texto aqui em Isaías, o que eu acabei de ler agora foi João 10:10, né? O matar, roubar e destruir. Mas nós temos um texto aqui que está em Isaías 30, versículo 13, que diz o seguinte: o povo de Deus, aqui a descrição do que está acontecendo em Isaías capítulo 30. Eu já falei isso nas aulas passadas. Em vez de buscar proteção e ajuda do Senhor, foi buscar no Egito. E o Egito, na verdade, é símbolo de pecado, tá, gente? O Egito é mundo. É buscar forças no mundo, no pecado, e não buscar em Deus. Diz assim o versículo: portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto. Que maldade é essa? De buscar o Egito. Que formando uma barriga, olha lá, um muro, né? Está prestes a cair, e cuja queda vem de repente e num momento. Então, quando nós, queridos, na verdade ele está dizendo aqui, em vez de buscarmos a Deus para as nossas fraquezas se tornarem fortes no Senhor, nós buscamos a ajuda do mundo, nós buscamos muitas vezes o braço do homem, isso se torna o quê? Forma como uma barriga, um muro prestes a cair, que não vai inchando, né? É um muro que vai o quê? Cedendo, 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 até que de repente desmorona. Quando nós buscamos ajuda que não seja no Senhor. É isso que acontece. O salvo por Jesus Cristo, queridos, aquele que é lavado e comprado no sangue do Cordeiro, ele tem a vantagem de poder o quê? Reparar as brechas. Ele tem a vantagem, nós temos os salvos, a vantagem de ter domínio próprio sobre essas coisas. De não deixar que isso nos domine. Por quê? Primeiro, porque nós temos o sangue de Jesus sobre nós, revestindo o nosso muro, né? E segundo, porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós. É o mesmo Espírito Santo que tirou Jesus dos mortos. É o Espírito Santo, é o dínamos, é o poder de Deus através do Espírito Santo que está em nós,
agindo, é o próprio Deus, agindo a nosso favor, né? Satanás, então, ele não pode entrar no nosso espírito. Ele não pode o quê? Ele não pode tomar, ele não pode entrar em nós. Ele não pode entrar na nossa alma. Ele não pode fazer isso. Mas ele pode nos atacar. E é esses ataques que nós temos que o quê? Que impedir. Né? O Espírito Santo, queridos, ele está em nós para nos transformar. Para transformar a nossa alma, nossa mente, nossas vontades, nossos desejos. Ele está em nós para quê? Para que as nossas fragilidades estejam no domínio dele. Certo? Então o Espírito Santo não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. Para isso, queridos, nós precisamos tomar algumas atitudes. Eu vou listar aqui alguma delas e falar de duas hoje, tá? Então, nós precisamos de uma vida diária de oração, certo? Segunda coisa, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Eu vou falar disso hoje, tá? Terceiro, nós precisamos conhecer e praticar a palavra de Deus. E isso está totalmente ligado a algo que quando nós estamos revestidos totalmente do Espírito Santo e rendidos ao propósito do Senhor, nós temos acesso a algo que é poderoso, que Deus, ele está disponibilizando para nós. Nós não vamos falar disso hoje, tá? Que é a armadura de Deus, que está lá em Efésios capítulo 6. Tá? Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Lembra dos animais que estavam fragilizados? Eles ficam na zona de conforto deles ali. Bebem da pocinha de água, ficam quietinhos ali, eles não tomam uma atitude. Então, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Para sair da zona de conforto, a gente tem que ir para a torre de vigia. Nós não vamos falar disso hoje, vamos falar depois. Nós precisamos resistir, permanecer firmes e perseverar na presença do Senhor. Nós temos que nos colocar em posição de determinação para fechar essas brechas. Não podemos ter covardia, mas determinação para fechar essas brechas. Temos que ter uma mente, queridos, em transformação diária. Temos que confiar plenamente no Senhor, que é capaz de fazer toda essa obra em nós, porque a força não é nossa, é deles. É dele, do Senhor. Queridos, vamos falar um pouquinho agora, então, hoje, de duas coisas aqui, né? Uma vida de oração e encher-se do Espírito Santo. No Antigo Testamento, antes de Jesus vir, as pessoas, elas só podiam se colocar na presença de Deus através do sumo sacerdote. Ele era o mediador, certo? Tinha todo um processo aonde ele ia e entrava no santíssimo lugar do templo. Ali ele oferecia sacrifícios, oferecia o sangue aspergido, tá? Sobre o propiciatório, que era a tampa da arca. E ali ele oferecia o quê? Como mediador, perdão pelo pecado do povo. O cordeiro ali era imolado e o sangue derramado lá dentro. Mas agora, queridos, nós temos acesso direto a Deus. Jesus abriu esse caminho. Ele é o cordeiro que derramou o sangue por nós, né? Que foi imolado. Nós não precisamos de ninguém para nos achegarmos a Deus, porque o nosso mediador é Jesus. É Ele que abre esse caminho. E a gente tem um texto aqui, que eu quero ler para vocês, que está em Efésios capítulo 3, versículos 11 e 12, que diz assim: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e o acesso com confiança, mediante o quê? A fé nele. Jesus, queridos, nos deu acesso a Deus com confiança e ousadia. Já parou para pensar nisso? Com confiança e ousadia. Sabe o que é isso? É a certeza que nós temos que ter, através de Jesus, que nós podemos entrar na presença de Deus com a plena confiança de que Ele nos ouve e de que Ele fará por nós aquilo que nós estamos buscando. Isso é entrar com ousadia. Tem outro texto que está em Hebreus, capítulo 4,
versos 14 a 16. Hebreus 4, versos 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Olha aqui, queridos, que coisa tremenda essa promessa para nós. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Queridos, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote que está nos mediando, ou seja, está entre nós e o Pai, e ele se compadece das nossas fraquezas. Por quê? Porque Jesus foi tentado em todas as coisas. Por quem? Por Satanás. Mas ele não caiu nessas tentações. Ele não se deixou abater. Essas fraquezas não existiram em Jesus, queridos, mas ele sofreu os ataques. Portanto, ele é o quê? Ele é perfeitamente capaz, como homem, porque Jesus viveu como homem, tá? De quê? De nos socorrer nas nossas fraquezas, para nós recebermos socorro em ocasião oportuna. Apodere-se, nós temos que nos apoderar dessa promessa que a Bíblia está nos dando hoje, né, queridos? Ou seja, essas fraquezas não precisam nos dominar, porque o Senhor Jesus está o quê? Intercedendo por nós o tempo todo. Quando oramos, queridos, nós reconhecemos que somos limitados. Então, quando nós estamos orando, nós temos a plena certeza de que nós podemos entrar com confiança e ousadia diante do Senhor, porque Jesus estará o quê? Intermediando isso. Jesus estará o quê? Nos fortalecendo nas nossas fraquezas. Quando oramos, nós reconhecemos que somos limitados e que Deus é absolutamente soberano para resolver todas as coisas. A oração nos permite entrar na intimidade de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Quer entrar na intimidade de Deus? Busque a Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. A oração, queridos, produz resultados concretos. A oração produz resultados concretos. Onde? Na nossa mente, na nossa vontade, nas nossas emoções, no nosso temperamento, no nosso caráter, na nossa personalidade, na nossa psique, no nosso físico, ao nosso redor, nas pessoas que convivem com a gente. Então, a oração produz resultados concretos sobre tudo isso. E nas nossas fragilidades também, né? Tiago, capítulo 5, versículos 16 a 18, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros para serdes curados. Olha o poder da oração aqui. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias, olha o exemplo aqui, era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, ou seja, não era diferente da gente, Elias era igual. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E aí ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Queridos, a oração produz resultados concretos. Elias não era melhor do que nós, ele era igual. Então a oração de Elias é a mesma oração que nós temos que fazer. Porque Deus faz, Deus transforma, Deus muda. A oração abre portas, queridos. A oração abre portas. Deus é aquele que abre portas e fecha portas. E tudo quanto, estou lendo agora João 14, 13. João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Queridos, nós temos que entender aqui diante desse versículo de João 14, 13. Podemos ir a Deus do jeito que nós estamos. Tem gente que acha que para chegar a Deus tem que fazer um ritual de purificação. Está tudo errado isso.
Nós podemos nos achegar a Deus como nós estamos, com os nossos pecados, com as nossas fraquezas. Nós podemos ser sinceros com Deus e falar tudo isso. Ai, mas eu tenho vergonha de falar isso. Fala para Deus, Ele já sabe, mas Ele quer ouvir. Ele quer ouvir de você e de mim. Fale o que você está passando. Coloque as fraquezas. Seja sincero, tá? Outra coisa, nós temos aqui a certeza da mediação de Jesus. Tudo quanto pedirmos em nome do Senhor. Ele está dizendo assim, Jesus, tudo quanto pedirmos em meu nome. Nós temos que pedir em nome de Jesus. Ele é o mediador. Ele é aquele que está ouvindo e Ele é aquele que vai o quê? Vai levar diante do Pai. Ele é o nosso advogado, é o nosso socorro bem presente. Terceira coisa aqui, nós temos a promessa segura e a certeza de que a oração é ouvida e respondida. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei. Jesus está dizendo que ouve, que responde, que vai fazer. Então, ouse orar as promessas do Senhor diante dele, em nome de Jesus Cristo. Ouse orar aquilo que está na palavra de Deus. Senhor, está aqui. Eu estou orando de acordo com a tua palavra. Eu estou orando de acordo com a mediação de Jesus Cristo, que é o meu Senhor e Salvador. Nenhuma palavra de Deus cai por terra, viu, queridos? Todas se cumprem, todas as promessas do Senhor têm nele o sim. Ele nos ouve e nos responde conforme o conselho do seu querer e da sua vontade em nós. E por fim, o propósito da oração é a glorificação do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tá? O maior propósito e o fim último de quando nós oramos a Deus, clamando pelas nossas fraquezas, clamando pelas nossas dificuldades, pelas brechas, o maior propósito é o quê? É a glória de Deus no Filho. Porque as pessoas vão enxergar em nós algo diferente e Deus vai ser glorificado através de nós. Tá? Então a oração não é para exaltar o homem. Não existe, queridos, oração fraca e forte. Existe oração para a glória de Deus, no poder de Deus. Tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Nossas orações são ouvidas, são respondidas na mediação de Jesus Cristo por nós. Deus transforma as nossas vidas, transforma as nossas fraquezas, fecha as nossas brechas, muda situações. Tudo isso para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado através de nós. Para que outros vejam em nós o poder de Deus e se convertam. Essa é a finalidade. E agora vamos para o segundo item aqui, que rapidamente eu quero falar sobre ele. Encher-se do Espírito Santo. Queridos, mediante tudo aquilo que nós estamos vendo hoje, precisamos orar, é a primeira atitude. Segunda, encher-se do Espírito Santo. E aí eu estou no texto de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí, queridos, é o seguinte, enchei-vos do Espírito é se encher continuamente, o tempo todo. Não pode parar de se encher do Espírito Santo, tá? Queridos, a palavra embriagar aí é o contrário do sóbrio, que nós vimos lá em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes, tá? Então, aí é o contrário do ser embriagado. A embriaguez, nós já falamos aqui, faz o quê? Ela tira a nossa capacidade de raciocínio. Nós paramos de pensar, nós não temos mais discernimento, nós não sabemos mais o que estamos fazendo. Somos vasos, queridos, cada um de nós, somos vasos criados por Deus. Quando você pensa num vaso, um vaso a gente enche, né? Enche de terra, coloca uma planta, ou enche um vaso de água, é um recipiente que tem que ser cheio. Somos vasos que precisamos ser cheios, continuamente cheios. Só que para isso, a gente tem que se esvaziar. Somos um vaso que temos que nos esvaziarmos de nós mesmos, nos esvaziarmos do nosso eu, tá? Reconhecendo diante de Deus o quê? Que as nossas fraquezas, as nossas brechas, muitas vezes está enchendo o nosso vaso.
e está o quê? Impedindo o Espírito Santo de nos encher. Então nós temos que nos esvaziar disso. Queridos, nós temos que nos esvaziar e encher do Espírito Santo. Uma casa vazia, tá? Que não é preenchida com algo, ela se torna alvo de espíritos malignos que atacam esse lugar. Então nós não podemos ficar como uma casa vazia, um vaso vazio. Somos vulneráveis a isso, nós temos que nos encher. Por isso a palavra diz assim, Gálatas 5,16, andai no Espírito Santo, e jamais satisfareis o desejo, a concupiscência da carne. Então, queridos, enquanto nós estamos andando, nos enchendo do Espírito Santo, nós não estamos satisfazendo os desejos da carne. Podemos até em algum momento cair em pecado, vamos cair, mas isso não vai nos dominar. Esse desejo não pode nos dominar. Temos que nos encher do Espírito Santo, queridos, para que nós possamos o quê? Manifestar algo que é poderoso, que está à nossa disposição na nossa vida. É manifestar o fruto do Espírito Santo. Queridos, uma pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela que manifesta os dons. Os dons é consequência do Espírito Santo estar em nós, tá? Aquilo que realmente mostra que nós estamos cheios do Espírito Santo é o fruto, que está lá em Gálatas capítulo 5. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é fruto do Espírito. Sandra, qual é a diferença de benignidade e bondade? A benignidade é algo que o Espírito Santo manifesta no nosso caráter, tá? É transformação de caráter para o caráter ser benigno. É o contrário de ser maldoso. O que é bondade? Bondade são atos de benignidade. São generosidades que nós fazemos, tá? E olha, o fruto do Espírito aí também está incluído o domínio próprio, né? Que nós estamos falando até agora, que o quê? Que nós precisamos do domínio próprio nas nossas fraquezas. Só conseguimos manifestar o fruto do Espírito Santo na prática diária da busca de Deus em oração, na busca diária para que o Espírito Santo nos encha dele mesmo, transborde. Queridos, ele vai nos dar a alegria da presença dele. O Espírito Santo vai nos dar capacidade, capacitação sobre as nossas áreas de fraqueza. O Espírito Santo vai manifestar em nós amor, a paz que excede todo o entendimento. Ele vai manifestar em nós a longanimidade, é andar mais uma milha, não desistir, perseverar. Ele vai manifestar em nós a bondade para com o próximo. Ele vai manifestar em nós a fidelidade a Deus, a fé. Fidelidade é uma palavra que é a mesma para fé, pistis, em grego. Então, quando nós temos o quê? Quando nós estamos transbordando do Espírito Santo, nós manifestamos fé. Ele vai manifestar em nós mansidão. Queridos, a mansidão é o ato de nós o quê? Nos deixarmos ser dominados por Deus. Isso é ser manso. Ele vai manifestar em nós o domínio próprio que nós necessitamos. O dominar o nosso espírito. Tudo isso, queridos, é manifestação do Espírito Santo. E só é possível quando nós buscamos o Espírito Santo. Nos encher dele. Tá? O fruto do Espírito, então, queridos, ou seja, o encher do Espírito Santo, nos mantém vigilantes diante das armadilhas do inimigo, nos dá discernimento. Então, ser cheio do Espírito Santo é deixar que o nosso eu saia do controle e deixar que o Espírito Santo nos domine em todas as áreas da nossa vida. E aí eu cito 2 Coríntios 12:10. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque posso manifestar o poder de Deus na minha vida. Né? Não decidir conforme as nossas vontades, mas decidir conforme a vontade de Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? Essa é a sua vontade? Entrar em acordo com aquilo que Deus quer. Já não vou mais onde eu quero, mas eu vou aonde o Espírito Santo me levar. Isso é ser cheio do Espírito. O vento corre,
mas você o quê? Não vê, mas você sabe para onde o vento está indo. É assim o fluir do Espírito Santo, do pneuma, do ruá. Ruá é o Espírito Santo em nós, né? É deixar-se o quê? Ser levado pela vontade do Espírito Santo, pela direção dele. Isso é encher-se do Espírito Santo, né? Para quê? Para que o perfeito querer de Deus seja o quê? Seja derramado em nós e derramado naqueles que estão à nossa volta. Então, queridos, somente no poder, no encher-se do Espírito Santo, é que nós podemos ter o quê? As nossas fraquezas sob controle, as nossas brechas fechadas. Ser cheio do Espírito Santo é um estado de alma, é um estado de vida. Não é assim, agora eu estou cheio, daqui a pouco eu não quero mais estar. Não é desligar e ligar botão. O Espírito Santo, ele nos enche diariamente quando nós buscamos, nós nos deixamos, nós desejamos ser cheios, dependentes totalmente dele, né? E nossas fraquezas, então, queridos, elas vão ser o quê? Vão ser fortalecidas no Senhor. E finalizando, então, quando nós estamos cheios, estamos transbordando. É o copo que transborda. Nós temos que ser assim, é o vaso que transborda. E quando nós transbordamos, nós atingimos o quê? Todos os outros que estão à nossa volta, na nossa casa, e aonde quer que nós estejamos. A vitória diária sobre as nossas fraquezas não é apenas que tenhamos o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo está em nós, naquele que é salvo e lavado pelo sangue de Jesus. Mas o Espírito Santo só estar em nós não resolve. Nós precisamos estar o quê? Completo, cheios, transbordantes dele. Deixar ele estar no controle da nossa vida. Isso significa não entristecer o Espírito Santo, mas deixar que o Espírito Santo seja um Espírito vivificante, que domina o dínamo de nós na nossa vida. É deixar que ele faça e não nós fazemos. Amém, queridos? Na próxima aula, eu quero falar um pouco sobre ficar na torre de vigia, que isso é uma outra coisa, tá? Eu quero falar um pouco também da armadura de Deus. Então, isso será na próxima aula para nós finalizarmos esse tema. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguém quer perguntar? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer esclarecer alguma coisa? Não? Podemos encerrar então nossa aula? Vamos orar então, queridos, para nós encerrarmos nossa aula? Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Nós nos apropriamos agora dessa promessa. A Tua palavra cumpre o Teu propósito, Senhor. Por isso nós queremos agora colocar diante de Ti, Senhor, cada um de nós aqui as nossas fragilidades. O Senhor conhece as nossas fragilidades, nossas fraquezas, Senhor. O Senhor sabe aonde nós estamos abrindo brecha. Queremos pedir agora que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos adentrar o santíssimo lugar, ó Pai, a intimidade do Senhor. E nós queremos agora clamar, ó Pai, através do sangue de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa nos encher, transbordar de nós, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha agora fechar essas brechas, que o Teu Santo Espírito agora venha fortalecer, Senhor, as nossas fraquezas, porque quando nós somos fracos, o Senhor pode ser forte em nós, ó Pai. Nós queremos pedir agora, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha com todo o poder, com toda a unção e nos transforme, ó Deus. Nos faça, Senhor, pessoas transbordantes de Ti, Senhor. Nós queremos agora fechar as brechas para Satanás. Nós não aceitamos nenhuma brecha aberta em nome de Jesus, ó Pai, mas que Satanás bata em retirada da nossa vida, porque nós somos lavados e comprados no sangue do Cordeiro. Pai, nós só aceitamos a presença, ó Deus, do fluir, do fogo, do agir, do óleo, Senhor, do Espírito Santo em nós, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, que nós possamos Te buscar no restante desse dia. Incomode-nos para isso, ó Pai. E em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Porque não é para nossa honra, mas é para a Tua honra, é para a Tua glória. Em nome e para a glória de Jesus, Senhor, nós oramos e nós já Te agradecemos e clamamos, ó Pai, que o Senhor mais uma vez
nos perdoe e nos lave no sangue de Jesus. É em nome de Jesus Cristo que oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe, uma boa semana, e nós nos encontramos aqui no Meet no domingo que vem. E que nós possamos vigiar, viu, queridos? Vigiar a semana toda. Amém? Nos colocar na presença do Senhor e buscar a unção do Espírito Santo todos os dias, o tempo todo. Amém? Amém.